vamos ler a palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aleluia. O histórico do porquê tudo aconteceu está no 27, mas seria uma leitura muito comprida, então eu vou ficar com 28, e mesmo assim nós leremos alguns versículos aqui. Aqui diz 3 meses na ilha de Malta. Está falando de Paulo, o apóstolo São Paulo. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado alguma quantidade de gravetos, Paulo então, colocando no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapou do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo a víbora ao fogo, não sofreu nenhum mal, e eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele lugar, havia herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre, com disenteria, o pai de Públio. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e sararam, os quais não distinguiram também com outras honras, e havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, nós pedimos ao Espírito Santo para trazer rema para esta palavra, para que ela seja para hoje, ela produza para hoje. Ó Pai amado e eterno, em nome de Jesus, Senhor, queremos orar pelo pastor Jacques, a pastora Gisele, meu Deus e meu Pai, nesta viagem, seja com eles, ó Pai, e que ali, Senhor, eles possam também crescer no conhecimento do Senhor. Meu Pai querido e eterno, prepara, Senhor querido e eterno, a volta dele, e que eles voltem na tua paz, guardados e protegidos pelo Senhor. E nós, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Olha, Pai, para cada pessoa desta igreja, meu Pai querido, representado por letras do alfabeto, ó Pai, uma a uma delas, Pai, que o seu toque, o seu cuidado, o seu amor se manifeste nelas, e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, e todos digam amém.
Glória a Deus. Podeis se assentar. Glória a Deus. Já ouviu esta mensagem? E hoje ela vai ser renovada no seu coração, e eu tenho certeza disso. E tenho certeza também que hoje, nesta casa, você vai chacoalhar qualquer tipo de mal que estiver te prendendo, te machucando, causando problema a você. E você sairá daqui hoje mais livre e mais abençoado que entrou. Porque cada vez que nós chegamos na casa de Deus, Ele tem algo preparado para nós. Porque assim como alguém chega na tua casa e você prepara alguma coisa. Uma vez eu recebi uma visita, a Cátia, eu vi ela por aí, a prima da Cátia, que é a minha sobrinha, Mariângela. Ela morou um tempo comigo, depois casou e foi embora. Aí um dia ela me avisou que ia em casa tomar um café comigo, no tempo que eu morei em São Caetano. A minha alegria foi tanto que ela e o esposo viriam na minha casa. Eu sou a pior boleira desta terra. Pode ter alguém igual eu. Pior do que eu não deve ter, não. O meu bolo, ele fica do jeito que eu gosto também, porque é o que eu sei fazer. Sequinho, grudado. Viu? Sequinho, bem sequinho mesmo. Pode bater o bichinho assim e grudado. Mas aquele dia, eu falei, meu Deus, a Mariângela e o Ronaldo vai estar aqui. E eu queria servir alguma coisa para eles. Eu sabia, quando ela morava na minha casa, que ela gostava muito de bolo de cenoura. Irmãos, o meu amor por aquele casal foi tanto, que foi a primeira e última vez também que eu fiz um bolo tão lindo. E o bolo cresceu, e o bolo ficou bonito. E quando eles chegaram em casa, ela brincou comigo e falou, foi comprar o bolo onde, tia? Eu falei, pelo amor de Deus, hoje não é história de peixeiro, não. Foi eu que fiz esse bolo. E ela então falou, eu também nunca comi um bolo tão gostoso. Porque foi feito com muito amor, foi feito específico para ela. Isso eu, comedora de arroz e de feijão, eu que sou falha, quis fazer isso, porque a minha sobrinha veio na minha casa. Agora, imagine você, Deus, que é a essência do amor. O que é que Ele prepara para cada pessoa quando sai da sua casa, quando a pessoa sai também da sua tenda, para vir para a casa de Deus, lugar em que você contará estrelas, e cada estrela é uma bênção, e você pode pedir estrelas para todas as áreas da sua vida, porque não haverá falta. Ontem eu recebi uma palavra, onde o pesquisador declara que há mais estrela no céu do que areia no mar. Então, imagina você, mais estrela no céu do que areia no mar. Quantas estrelas você pode contar? E Deus diz que Ele nos abençoa quando nós contamos as estrelas. E Deus hoje está aqui também na pessoa do Espírito Santo para te abençoar. Nós encontramos nesta palavra maravilhosa, e na tua casa você lê o capítulo 27, você verá que Paulo,
e mais 275 presos foram mandados para Roma. E Paulo, ele foi maltratado, e ele declarou que ele era romano, e ele queria ser julgado por Roma e por César. E aí, as autoridades mandaram ele, juntamente com ele, mais 276 presos para Roma. E no caminho, lá estavam os prisioneiros, e é claro que todo aquele povo que estava ali conhecia Paulo, mas não do tempo de Paulo, conhecia Paulo do tempo de Saulo. Então ele exercia um poder de autoridade de antes, mas uma autoridade agressiva, uma autoridade sem o Espírito Santo, é o que ele tinha antes. Mas agora, naquela caminhada dentro daquele navio, para ir para Roma, quem estava ali não era Saulo, era Paulo. O homem que foi transformado por Deus, o homem que teve o privilégio de Jesus se apresentar a ele. De tal forma que de lá saiu o ditado: fulano caiu do cavalo. E Saulo, quando era Saulo, para passar pela transformação, ele precisou cair daquele cavalo, que o deixava cheio de uma autoridade, que era nociva, que era ruim. Mas agora não. O Senhor havia dito que ele iria sofrer muito por causa do nome do Senhor, porque ele fez muita gente sofrer, ele deixou muitas mulheres viúvas, deixou muitos filhos órfãos, porque ele arrastava os cristãos e matava. Os homens, ficavam as mulheres com as crianças. Então, mas agora Paulo, então, está servindo a Deus, e Paulo consagrou toda a vida dele a Deus, e consagrou também a boca dele a Deus. Eu fico imaginando que Deus ouviu Paulo falar: Senhor, a partir de que eu te recebi como meu Salvador, a minha boca é sua. E como boca não caminha sozinho, todo o meu ser é teu, usa-me para a glória do seu nome. E nós encontramos então o apóstolo São Paulo sendo levado preso para Roma. Mas ele percebeu que a viagem não seria boa. Ele era um homem experiente e tinha experiência de navegação. Mas a Bíblia diz aqui que ele falava com o centurião, que era o líder que estava comandando aqueles presos, mas o centurião não ouvia. E eu até entendo o centurião, porque o papel de Paulo era de preso, não era de autoridade ali naquele navio. E Paulo falou de que eles passariam por dificuldade. E realmente, eles passaram por grande dificuldade, passaram por tempestade, passaram por sensação de morte dentro do mar. E agora, a Bíblia diz para nós que de repente eles precisaram mudar de navio, porque o navio que estava não dava mais para continuar. Mudaram de navio. E Paulo então orientou novamente o centurião e disse: não vai por ali, mas vai por aqui, para que nós possamos salvar a nossa vida, senão a nossa vida está em risco.
Mas o centurião, mais uma vez, não ouviu a Paulo e seguiu aquela viagem. E a Bíblia, depois você pode ler a trajetória, o sofrimento deles. Um tempo muito grande que eles estavam gastando para poder chegar em Roma. E agora, a Bíblia diz para nós que aquele navio, como Paulo tinha previsto, começou esse segundo navio dar problema. E os homens começaram a trabalhar na força do braço, para que não viessem todos a morrer daquele navio. E a Bíblia relata aqui que eles ficaram 14 dias sem comer nada. Imagina 14 dias sem comer. Aqueles homens estavam fracos, cansados e sem esperança. Novamente, Paulo chega e diz: olha, vamos salvar a nossa vida, e deu orientação, ela não foi seguida. Quantas vezes um pastor, um líder, dá uma orientação e ela não é seguida? Porque a pessoa que recebe aquela orientação, analisa aquela orientação e acha que aquilo que ele queria fazer é melhor, mais perfeito do que a orientação que ele recebeu. E isso não foi diferente ali com Saulo. Mas de repente, a tempestade iria destruir aquele barco. Paulo então disse: olha, vamos fazer uma coisa. Paulo entrou na cozinha daquele navio e pegou um pão. E a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo levantou aquele pão e deu graças naquele navio. Então o apóstolo Paulo, além de que a fome ia ser vencida ali com o pão, ele estava declarando também a presença de Jesus com ele naquele lugar. Porque o cristão era ele ali. E o cristão, onde ele estiver, é ele que tem que se posicionar como filho de Deus. E aí ele deu graças e deu ordem também: todo mundo vai se alimentar. Aqueles homens ficaram novamente fortes, começaram naquele processo de tentar vencer e chegar em algum lugar onde tivesse terra. Mas de repente, o relato bíblico diz para nós que aquele navio atolou. E quando o navio atolou, ele se quebrou, se destruiu. E aí os soldados chegaram para o centurião e disseram: agora com o navio quebrado, todos esses presos vão fugir, porque o navio está quebrado, nós vamos fazer o que com esse povo? Então a orientação foi: vamos matar os 276 presos, incluindo o apóstolo São Paulo. Mas o centurião conhecia Paulo de antes. O centurião sabia da transformação que Paulo havia passado. E o centurião falou: não vamos matá-los. E Paulo então, levantando a voz, disse: nenhum de nós fugiremos. Aí a ordem foi: quem souber nadar, nade, encontre terra e nós vamos atrás. Outro pega pedaço do barco e assim por diante. E Paulo então disse: e ninguém morrerá. Irmãos, como é importante nós termos alguém que pode nos dar uma palavra com convicção,
e depois nós vermos aquela palavra se cumprir. E assim, um a um, não foi uma coisa rápida, daqui para a terra seca, não. Eles conseguiram achar terra seca. E quando todos se reuniram ali, na terra seca, nós sabemos que Paulo deu graças a Deus, porque havia esperança de viver. E ali, durante essa navegação, Paulo fez daquele barco uma cela, e que cela grande. Ele não perdeu tempo, por isso que ele falou que nenhum daqueles fugiriam, porque eles já tinham recebido Jesus como Salvador. Ele já havia renunciado à vida de bandidagem, mesmo que eles fossem para a cadeia, como foram mesmo. Mas eles continuariam servindo ao Senhor nosso Deus e sendo discipulado e pastoreado pelo apóstolo São Paulo. E quando eles descem neste lugar, ninguém sabia onde era. E eles perceberam que eles estavam em uma ilha. Aí perguntaram, a ilha chamava Malta. Só que a Bíblia nos dá lição em toda situação. Nós temos facilidade para julgarmos. E as pessoas também têm facilidade para nos julgar. As pessoas olham para você, olham para nós. No momento ela pensa uma coisa de você e daqui a pouco ela já pensa outra coisa. As pessoas são assim. A humanidade tem preconceito. E a Bíblia de quem habitava naquela ilha era bárbaros. Só que quando nós vamos para a tradução e meditar, eram índios. Eram os índios da ilha. Imediatamente, o que é que aqueles presos pensaram? Não morremos afogados, mas esses índios vão o quê? Nos matar. Porque nós temos facilidade de julgar antes de conhecer. E eles ficaram surpresos. Porque aqueles índios, quando os viu chegar, olha, 276 presos, fora a tripulação. Fora os que trabalhavam no barco. Quantas pessoas estavam naquela ilha? E a Bíblia diz que estava uma chuva muito forte. E a Bíblia diz que estava um frio muito grande. E à medida que aquele povo foi chegando, aqueles índios, aqueles bárbaros, que só a palavra bárbaro, a gente já imagina de pessoas que fazem barbaridades. Eles acenderam uma fogueira, porque todo aquele povo estava totalmente molhado, com chuva e com frio, todos ficariam doentes com certeza. Acenderam uma fogueira e deram a eles de comer. E eles então ficaram admirados, porque esses índios, esses bárbaros, trataram a cada um deles com muito amor, com muita atenção. Então, houve o quê? Um julgamento precipitado, com referência aos moradores da ilha. E agora, Paulo, percebendo que o fogo estava abaixando, o homem e a mulher de Deus são pessoas que trabalham sem ser pedido. Quando chega no lugar, tem uma necessidade, a pessoa vai fazendo. Chega numa casa para uma visita,
a senhora do lar está lá de cama, a louça tudo suja, a roupa tudo suja, e a pessoa, no pouco tempo que está lá, lava aquela louça, põe a roupa para lavar. Pastor Plínio, faz um mês hoje que eu estive aqui, viu? Exatamente um mês. Pastor Plínio ficou quase 2 meses, né, internado. E eu fiquei 46 dias no hospital, cuidando dele no hospital de dia, de noite. Eu pousei só algumas noites, e arrumei irmãos, e também o pastor Jacques e a pastora Thalita dormia com ele. Eu tinha que cuidar da igreja, da região, do trabalho do conselho e da Uniora, que é nacional. Nessa correria toda, não dava nem tempo de lavar louça. E eu considero, como pastor, já considero o povo da igreja meus filhos. E cada vez que eu tinha que ir para a igreja, vinha um irmão ficar com ele. E eu olhava bem na carinha do irmão e dizia assim: o que você pensa que você ia fazer agora? Ah, vou ligar a televisão no quarto e ver o jogo com o pastor. Falei, você pode fazer, e depois que você lavar aquela louça ali, ó. Alguns olhavam assustados: eu não estou acostumado a lavar louça. Pois é, na casa do pastor é tanta bênção. Você vai voltar para a tua casa abençoada, ajudando sua mulher a lavar louça. Não precisa enxugar, ela escorre e depois eu guardo ela. Isso eu fiz com todos. Alguns eles chegavam aí, depois quando ele estava em casa, quando ele chegava que eu podia ir tomar banho. Então, eu dizia para eles: até que eu tomo um banho rápido para ir para a igreja, põe o café ali na cafeteira para fazer. Oh, irmãos, eu sei tanto mandar, vocês nem sabem. E eles faziam. Ah, escreva aqui como é que faz. Eu escrevi, eles faziam o café. Então, veja bem, o apóstolo São Paulo percebeu que o fogo daquela fogueira estava baixando, mas o frio não estava baixando. Ele saiu para procurar gravetos e colocar naquela fogueira. E lá veio o apóstolo São Paulo com seu braço cheio de gravetos. E ele então pega aquele braço cheio de graveto e joga no fogo. Quando ele joga no fogo, o que aconteceu? Salta do fogo uma cobra e pega a mão do apóstolo São Paulo. E agora o apóstolo São Paulo fica com o braço assim e a cobra estendida. Aquela cobra estendida. Eles haviam contado para aqueles índios o que havia acontecido com eles, do naufrágio, do navio que quebrou. E então aqueles índios falaram: este homem, que é o apóstolo São Paulo, é um assassino. Olha como se julga fácil. Eles chegaram, eles serviram eles, deram comida, deram de beber, não sei se arrumaram roupa, acho que não tinha roupa para todo mundo não, teve que secar na fogueira mesmo. Então, eles estavam com um conceito tão bom deles, e eles mudaram totalmente o conceito. É um assassino. Não morreu no naufrágio, mas a cobra vai matá-lo. Sabe, irmãos, onde tem fogo de Deus, não para demônios, viu? Ele sai. Quando a igreja se enche de Deus, o fogo do Espírito Santo se acende e o diabo tem que pular fora. Mas o diabo, ele não é onisciente. O diabo não sabe o que você pensa.
o diabo tenta adivinhar. Por isso que nem tudo que eu vou fazer eu conto para todo mundo. Guarda eu e Deus, porque o que você fala, o diabo escuta. E ele é o atrapalhador dos seus projetos. Ele é o atrapalhador dos projetos de Deus na terra. E o que aconteceu? Era o próprio Satanás ali, que depois você pode pesquisar. Na ilha de Malta, nunca tinha tido cobra. Tinha cobra para outros lugares, nunca tinha tido cobra. Era o mesmo Satanás que atingiu Eva lá no Éden. Foi o mesmo demônio. E eu fico imaginando o medo daquele povo. E os dentes, não sei se chama dente, cobra dente mesmo. E os dentes da cobra na mão de Paulo. E Paulo assim, ó, com aquela serpente. E eles estavam esperando uma das duas coisas. Ou que Paulo inchasse até estourar com o veneno, ou que ele já caísse morto. Então eles se mantiveram ali na fogueira, para ver o fim de Paulo. Diga para quem está do seu lado, quem está esperando o seu fim vai perder tempo. Quem espera o nosso fim vai perder tempo. Quem pensa que o veneno do diabo nos destrói, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Sabe por quê? O projeto de Deus na nossa vida, e através da nossa vida, vai continuar acontecendo. Nem que você passe por uma situação que alguém diga, agora acabou. Agora sim eu quero ver o que vai fazer. Um dia uma pessoa foi pedir para me orar, para que arrumasse emprego. Ele estava desempregado. E estava mais uma filinha de gente lá para orar. Aí eu orei para esse senhor, para Deus abrir uma porta para ele. E à medida que eu estava orando, as pessoas são curiosas. E a moça que estava na fila ouviu que eu estava orando para Deus dar emprego. E ele desceu, ela veio falar comigo. Eu falei, não. É Deus que está deixando ele um pouco desempregado para acabar com o orgulho dele. Eu falei assim, você por uma acaso está feliz porque esse senhor está desempregado? Ah, missionário, ele tem casa, ele tem carro. Começou a medir, somar o que o homem tinha. E no falar dava a impressão que estava feliz por ver o homem desempregado. E esperando, eu quero ver. Porque se ele continuar desempregado, ele tem que vender o carro, ele tem que vender a casa, e ele vai para o aluguel, e não vai ser um aluguel de uma casa grande. É assim. Há pessoas que desejam mal. E passou acho que uns 10 dias, aquele senhor estava entregando o testemunho dele para contar na igreja. Ele entrou numa empresa que ele desejava entrar há mais de 15 anos. E ele entrou naquela empresa. Ele não precisou vender o carro dele, nem a casa dele, pelo contrário, ele comprou um carro para a mulher. Por isso, aqueles que esperam a sua derrota, não deseja a derrota deles, mas saiba que você terá vitória para eles ver. E aqui a Bíblia diz que Paulo, então, ele
olhou bem aquela víbora, e ela tem os dentes assim, ó, travou de lá e de cá. E Paulo então fez o quê? Só você lê na Bíblia. Ele chacoalhou e jogou os dentes da víbora. Não conseguiram manter Paulo preso. E ela caiu dentro do fogo. Porque o fogo do Espírito Santo consome a força e o projeto de Satanás. E ele chacoalhou. Olha como o ser humano muda. É um assassino. Vai morrer. E agora Paulo chacoalha a serpente, ela cai no fogo. E o povo começa a dizer o quê? É um Deus. Olha como o ser humano muda. Foram julgados 3 vezes ali em Malta. E a Bíblia diz que o povo ali de Malta os alimentou por 3 dias. Durante os 3 dias, havia um homem chamado Públio, que era dono de outra ilha, com muita gente, e era rico. E ele, sabendo que Paulo estava ali, e que ele não foi morto pela serpente, mandou chamar a Paulo. E Paulo foi para lá. E o propósito era ficar 3 dias ali na ilha, em outra ilha já com Públio. E ali o pai dele estava com febre e disenteria. E a Bíblia diz para nós que o apóstolo São Paulo orou pelo pai dele, e o pai dele ficou imediatamente curado. Ficou totalmente curado. Ali acabou sendo o quê? Uma base, numa célula de Paulo, porque todos começaram a trazer os doentes, colocar, e Paulo orava e eles eram curados. Queridos, a Bíblia mostra para nós a importância de nós estarmos caminhando no projeto de Deus. Se você estiver caminhando no projeto de Deus, poderá vir vendaval, mas você não morrerá nele. Se você estiver caminhando no projeto de Deus, a serpente poderá, a Bíblia diz que ele fere o calcanhar. E quando a Bíblia diz que ele fere o calcanhar, porque a Bíblia diz que eu e você, nós temos que ter unção nos nossos pés e nos vestir de bota de ferro. É só você ler na Bíblia. Então agora a Bíblia diz para nós que Saulo, ele ganhou nessa trajetória como prisioneiro os 275 presos, mais os índios da ilha de Malta, e mais os moradores da ilha de Pablo. E Paulo fez um trabalho tremendo e maravilhoso. E durante a luta, Paulo não resmungava, Paulo não reclamava, Paulo não falava: onde é que está Deus, hein? Que me deixou ser preso. Onde é que está Deus que me jogou no meio desses incrédulos? Onde você quer que Deus te ponha? Só no meio de crente? Você vai pregar para quem? Fale de Jesus para os seus vizinhos. Eu mudei para um prédio que eu brinco que quando o sol entra, não cabe a gente é o sol. Quem estava acostumado a uma casa grande. E eu falei, eu tenho que despertar esse povo para eles perguntar alguma coisa para mim desse prédio. Aí, a garagem onde eu estaciono, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o quê?
emblema da quadrangular e botei na mureta, que devia estar lá, o emblema. Cheguei na porta do meu apartamento, peguei o quê? O emblema da quadrangular e pus lá. E o povo é curioso, viu, gente? Gente, até a moça que limpa lá o corredor do prédio, mas graças a Deus. E os que ainda não foram curiosos, eu estou pedindo a Deus, dê curiosidade, Senhor. Tu não queres que eu fale? Dê curiosidade para eles e coragem para eles me perguntar. Aí ele chega e fala assim, por que na sua porta está essa cruz? Por que está essa pomba? Eles vão perguntando. Aí eu falo para eles acerca dos benefícios do Calvário. No estacionamento, eles param e dizem assim, a senhora marcou? Eu falei, se eles arrancarem, eu não vou falar nada, porque imagine você se todo mundo do prédio querer pôr um emblema na mureta do estacionamento, o que vai virar o prédio? Mas não falou nada. Vamos usar o tempo, e que eles nunca mandam tirar. Então, eles são curiosos, as senhoras também. Ela vira e diz assim, a senhora é inteligente, hein? Marcou a sua garagem para a senhora não entrar na vaga de outra pessoa. Claro que um dia eu entrei errado, né? E o cara me chamou lá, só está em outra vaga, vai lá. A senhora pôs por causa disso? Eu disse sim e não. Eu botei também para que quem olhar para ele saiba que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, ele cura e é o único que virá buscar o seu povo. É o único. Nós temos que estimular alguma coisa para as pessoas fazer pergunta para nós acerca de Cristo. Quando eu morava na casa, no fim do ano, fazia um cartaz muito bonito no computador e preparado aos moradores da João Kaufmann. Ia lá no Walmart e comprava os vasinhos. E pegava a equipe de adolescente, mandava entregar em toda a casa um vasinho. E lá estava escrito, no número 212, mora uma missionária e um pastor. Se você precisar, é só nos procurar. Claro que tem gente que gosta de esconder onde mora para ninguém ir lá chamar. Mas luz, a Bíblia diz que não se põe debaixo da cama. A luz não se põe embaixo da cama. Põe em cima. Peguei e mandei fazer uma placa de bronze, colei lá na parede, sobre sermos propriedade do Deus eterno. E quantas pessoas ganhamos para Jesus. O pessoal ia entregar lá o vazio, imediatamente a mulher dizia, olha, não quero comprar nada não, faz favor. E a pessoa disse, não estou comprando não, eu vim para presentear. O povo não está acostumado a ganhar nada. Só o povo tirar e pedir. Eles ficavam espantados, irmãos. E pasme, teve vários deles que me mandaram outro vaso de presente. Esse não era o meu propósito. Mas mandaram, porque nunca viram. Vamos fazer a diferença onde nós moramos. Onde nós moramos. Onde nós caminharmos. O apóstolo Paulo pegou essa trajetória dele para fazer o Senhor Jesus conhecido. E na nossa vida nós precisamos está pronta a pagar um preço. O preço de morte na cruz, só Jesus pôde pagar. Mas um preço para fazer célula. Eu tenho aqui o Gilmarzinho e a Bruna, que são líderes de célula.
E o Gilmar trabalha aqui na igreja. Aliás, dois que eram nossos trabalham aqui na igreja, que é o Eduardo e o Gilmar. E acontece que os meus frutos são bons. Aí o povo quer, a gente abre mão. E então veja bem, nós precisamos estar dispostos a investir na nossa vida como cristão. Eu não sei quantos de vocês estão preparados a cada dia para acender uma fogueira do Espírito Santo na sua vida. Mosca não senta em fogueira. E o simbolismo de mosca são os demônios. São demônios. E do diabo é morcego, que também não senta em fogueira, irmãos. E nós precisamos gastar tempo para isso. Você tem que ter o seu TSD. Vocês já fizeram aqui TSD? Já? Você tem que ter o seu TSD. Se você conhecer o meu quarto de guerra, não é quarto de guerra, é beco de guerra. Que é para não caber mais ninguém. É eu e Deus ali. E lá está a fotografia de todos os pastores da região. A fotografia da igreja templo, que é templo. Para mim falar, Deus, essa igreja nada vale se não tiver almas. Depois está a fotografia daquele povão lindo. Depois está a fotografia de celas. Está fotografia de gente pregando na rua. E eu digo, Senhor, use todos os meios, através dos teus filhos, para nós esvaziar o inferno, enchermos o céu. E você que faz célula, saiba que tem dia, e eu sou líder de célula, eu tenho 8 células. E tem dia, irmãos, que eu não estou com vontade de ir para a célula, porque eu trabalhei o dia inteiro na igreja. E tenho que preparar a lição para dar aula no instituto na quarta-feira, minha célula é na terça. Oh meu Deus, acho que eu vou arrumar alguém para tocar essa célula aí, que eu estou cansada já. Eu tomo um banho, renova. Pega a minha lição, vou para lá. Quando eu vejo aquelas carinhas... Ô Dinísia, essas carinhas teve o que fazer hoje também. E quando acaba a célula, nós temos as células separadas, ajuntamos todas, depois separamos as células lá. E aí quando estou lá na célula orando para encerrar minha célula e depois todos ajuntam ali, alguém diz, que bom que eu vim hoje. A palavra hoje me orientou como agir. Eu estou saindo aqui com a chave do como eu vou fazer nessa situação. Olha, irmãos, e você que é líder de célula é assim também, viu? Que pode acontecer com você. Toma um banho, não muito quente, nem muito gelado, morno, e vai para a célula. Você pode encontrar na célula um pessoal tão estranho, que você fala, pelo amor de Deus, isso aqui é um grupo de índio. E eu gosto de fazer célula onde o povo é assim, não tem nem onde sentar, senta no chão. E eu é que não sento, porque eu não, se eu sentar, depois para levantar, precisa um guindaste. Mas senta no chão. Meu Deus. E nós não podemos julgá-los. Sabe por quê? Talvez o povo que você vai fazer célula, eles têm aparência diferente do que a sua. Tem estilo de vida diferente do seu, mas tem uma alma igual à sua. E o sangue que foi vertido no Calvário, que te purificou de todo pecado, é o mesmo sangue que vai purificar o pecado de cada um deles.
Por isso, não deixe nada te desanimar, não. Vá conquistando. À medida que você conquista para Deus, Deus conquista para você. A lei da semeadura funciona com Deus também. Porque Deus deu o filho dele, quantos filhos ele ganhou? Você é filho de Deus? Entrou na fila, né? Eu também. Mas tem lugar para os outros. Tem 3 filas de pessoas em volta do mundo indo para o inferno. Na soma é contado 3 fileiras de pessoas coladinhas uma atrás da outra. E cada vez que o relógio faz tum, hoje em dia não tem muito mais desse relógio, né? Antes ele ficava, o despertador ficava tanque, 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 tanque. No fim da tarde estava tanque, 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 não é assim? Cada batidinha do relógio cai mais de 100 pessoas no inferno. E nós estamos cantando. Os Estados Unidos teve coragem de assinar também para que todos que estiverem nos Estados Unidos venham pôr o chip na mão. Não é esse chip que os empresários estão pondo para achar eles em qualquer lugar, não. É para toda a humanidade. Leia Apocalipse, que diz que vai pôr o chip, e quem não tiver o chip, que o chip vai ter o número da besta, não vai comprar, não vai vender e não vai trabalhar. Isto é sinal da volta de Jesus, irmãos. É sinal. Só que eles não vão chamar você para pôr o chip e falar para você que aquele chip é a marca da besta, do anticristo. Vão falar para você que aquele chip é para te proteger. Que se alguém te sequestrar, te acha onde você estiver. E no chip está a conta onde você recebe seu salário, sua aposentadoria. Porque eles vão controlar tudo mundialmente. Então hoje, a primeira lição, como cristão, você pode passar por dificuldade. A sua esperança pode desaparecer. Aquele navio desapareceu, quebrou. Quebrou o navio. Depois, a lição é: cuidado para não julgar erradamente. Julgar os bárbaros. Ixi, escapamos aquela história que o povo fala: se correr o bicho pega, senão o bicho come. Escapamos lá e vamos acabar aqui sendo comida para esses índios. E no entanto cuidaram tanto deles. Tomar o cuidado de julgamento, foi julgado precipitado. E eles também foram julgados. Primeiro era gente boa que estava acendendo fogueira, de repente já era assassino. E para você e eu aproveitar todas as oportunidades para anunciar Jesus. Quer sair da tempestade? Prega logo. Faça o que você tem que fazer. Um dia Deus me botou numa casa de 3 cômodos, e eu deixei uma casa de 12 cômodos, para mim pregar naquela vila. E Deus falou para mim: quer sair daqui? Prega depressa. E eu preguei para todo mundo.
E ganhei o pai de Satanás. E ganhei praticamente a rua. Com alvorada de madrugada. Imagina na porta de quem não é crente. Ele xingava, depois eu achava engraçado. Eu perguntava, você já saiu de madrugada para cantar na casa de alguém? Não, porque eu tenho que fazer. Eu falei, não, de madrugada você não tem nada que fazer, você está dormindo. Mas nós, em lugar de dormir, viemos aqui cantar para vocês. Aí Deus tira, em vez de devolver nós para nossa casa, leva nós para São Caetano, e eu vim 5 vezes por semana na igreja. Oh, Senhor, o que é isso? Prega depressa. Eu falei, eu não estou querendo pregar aqui. Ele diz, então, você vai ficar aqui, criar seus filhos aqui. E hoje, lá em Limeira, tem obreiros que eu ganhei quando eu morei lá em São Caetano. Entre São Caetano e Santo André. E aí é que eu corria mesmo. Cada vez que eu ia lavar meu cabelo, eu ia numa cabeleireira ou no barbeiro. Que era oportunidade. Onde será que está as pessoas que é para me pregar? Eu tenho que pregar logo. E quando eu chego no sindicato, para levar minhas crianças para ver os dentes, um manano desse tamanho. E aí eu falei assim, aqui eu não vou falar nada de Jesus. Aí chegou uma mulher contando da outra, de um problema tal. O Jacques virou para mim e falou assim, mãe, a senhora não vai falar para eles de Jesus, não? Esse Jacques me fez passar cada coisa, vocês nem sabem. A mulher está com câncer. Falei, você está escutando conversa dos outros? Ela está falando para todo mundo ouvir, é para a senhora ouvir também. Eu falei, até aqui eu estava correndo, mas no sindicato eu pensei que não precisava. Irmãos, quando eu falei, ali estava levantando 3 células naquele momento. Eu disse, não acredito. O único dia que eu vou ficar em casa, que eu não vou para Osasco, eu vou fazer 3 células. Fale. Coloca a sua boca na mão de Deus e o seu corpo vai acompanhá-lo. Eu quero fazer algo aqui nesta noite, se coloque em pé. Saia do seu lugar, vem para frente ou para o corredor. Porque eu não sei o que é que está te prendendo. Paulo estava, pode vir bem para frente. Paulo estava com uma serpente prendendo a mão dele. Ou ele chacoalhava a serpente, ou ele ia continuar caminhando com uma serpente pendurada. O veneno estava em Paulo. Porque ela picou ele, ficou lá, soltando o veneno. Mas sabe, Deus transformou aquele veneno em vitamina. Eu não sei o que é que está prendendo a sua vida em alguma área. E que você não sabe muito o que fazer, ou já fez, e parece que não adiantou nada. Porque a saída é chacoalhar e jogar para fora o diabo. O projeto do diabo. O projeto do diabo era matar o crente Paulo. Mas o diabo não mata crente. Tem crente aqui? O diabo não mata crente, não. Eu sempre digo, Deus, todo veneno que lançar contra mim, meus filhos, minhas noras, meu genro, minhas netas e netos, que se transforme em vitamina, que
que se transforme em esterco. É isso, irmãos, que vai ser transformado. Hoje eu não vou contar. Se alguém me lembrar outra vez, eu vou contar de vocês. Eu entrando dentro de um centro espírita, e a mulher ia me matar, e preparou uma água para me matar. Mas sabe o que aconteceu? Eu bebi, não caí morta, que ela esperou, e Deus salvou ela e a casa dela. Solta sua mão aí, direita, olha para ela e visualiza o seu problema, que está pendurado aí. Causa dor, causa doença, causa tristeza, causa mal-estar, causa insegurança, instabilidade, causa julgamento. Aqui nesta noite tem muita gente aqui sendo julgada, alguém te julgando. Uma hora te julga uma coisa, no outro dia te julga outra coisa, porque o ser humano é assim mesmo. Mas Deus te julga uma coisa só, de filho e de filha. Eu vou declarar até 3. Eu vou declarar em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, em nome de Jesus 3. Vocês vão repetir comigo. E depois eu vou dizer: chacoalha, porque a cobra vai cair. Combinado? O pastor Jacques não é muito capeleiro, é meu filho, mas isso é trabalho de quem é missionário mesmo, né? E você vai chacoalhar, e este mal vai cair por terra. E depois você vai testemunhar aqui do que aconteceu hoje. Hoje, em nome de Jesus. Cadê os guerreiros? É a cobra que está enfraquecendo vocês? Vamos lá de novo. Em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, em nome de Jesus 3. Chacoalha a serpente aí, sai em nome de Jesus. Que todo mal vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não vai ficar na vida de ninguém, não vai ficar na vida, não vai ficar na saúde, não vai ficar no lar, não vai ficar nos negócios, não vai ficar nos relacionamentos, não vai ficar na vida financeira. Está chacoalhado, está caindo no fogo, está sendo consumido pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai sentindo a leveza do mal, está caindo, vai sentindo pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, levanta a sua mão agora, diga: Senhor, eu estou livre. O Senhor tem poder sobre todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esta igreja e por esta igreja, Pai. A Tua palavra, Pai, marque cada pessoa aqui, e que eles possam, Pai, testemunhar e testificar da Tua bênção, meu Pai. Meu Pai, que eles percebam a partir de hoje o que aconteceu na vida dele. Pai querido, Paulo foi para ser preso, mas quando chegou em Roma, foi permitido que ele alugasse uma casa, e ele ficou ali pregando a Tua palavra. Senhor querido, sabemos que coisas diferenciadas estarão acontecendo em nome de Jesus.